Olá, eu sou André Castro, condutor de Consciências, e é um grande prazer estar aqui na sua companhia. Você está ouvindo o Caminhos da Consciência, um espaço semanal para refletirmos sobre escolhas, padrões, emoções e os movimentos invisíveis que moldam a nossa vida. Antes de iniciar o programa de hoje, eu queria mandar um grande abraço para todos os nossos ouvintes do Japão e do Canadá. Que o Criador esteja com vocês, que vocês todos estejam bem e em paz, e muito obrigado pela presença aqui, ouvindo mais uma vez o Caminhos da Consciência. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês de como que o Theta Healing pode auxiliar nos processos que as pessoas passam, não naquilo que elas querem resolver em suas vidas. Eu tenho falado bastante sobre a prática, sobre como funciona, sobre o que ela tem, né, de bacana, quais são as vantagens, os benefícios que ela traz, mas me pediram para dizer também um pouco, assim, sobre como isso realmente funciona na vida de uma pessoa, como isso pode impactar, quais são as mudanças e como que isso pode auxiliar as pessoas. Então, eu gostaria de começar dizendo para você, ou dando um exemplo de um atendimento que aconteceu durante a semana passada, se eu não me engano, com uma cliente que me procurou com questões de relacionamento. Essa sessão com ela se dividiu em duas. Então, numa primeira sessão, a gente trabalhou um pouco sobre essa questão do relacionamento. E num segundo momento, numa segunda questão, nós trabalhamos uma quase como uma falta de merecimento dela por uma promoção que ela teve no trabalho, tá. Então, trazendo o primeiro fato, vamos dizer assim, o primeiro ato desse dessa sessão, durante ali a nossa conversa, né, que sempre acontece, um breve contexto ali, né, do que está acontecendo, do que a pessoa precisa e deseja mudar na vida dela, ela relatou que ela sempre atraía homens que eram indisponíveis, homens com vícios, homens violentos e homens que, de certa maneira, não permitiam que não permitiam não, perdão, que ela tinha que praticamente conduzi-los. Ela não encontrava o que nós poderíamos chamar de um homem másculo, ou um homem com o seu masculino em equilíbrio. E uma coisa que ela falou que foi muito interessante, que ela disse ali naquele momento da nossa conversa, foi que ela se sentia uma menininha colocada num canto e deixada ali quietinha, como se aquilo não pudesse ser dela. E então, durante esse atendimento, eu vi a imagem muito clara no campo dela. Eu costumo acessar, né, a gente quando começa a fazer esse processo, eu acesso o campo dessa pessoa, faço uma leitura intuitiva e algumas imagens me vêm, alguns sentimentos, né, e imagens, e se forma uma história e eu vou passando isso para o cliente, no caso, né, para a cliente. Então no campo dela, o que me veio ali foi a imagem de uma garota em torno de uns 8 anos, e ela estava sentada no meio-fio, com o cotovelo no joelho direito, segurando o rosto, olhando assim, o foco era uma pedra no chão, ela com uma mochilinha, né, nas costas, e o pensamento que vinha era: "Eu não acredito que me esqueceram mais uma vez". E quando eu compartilhei isso com ela falou assim, ela deu uma risada meio sem graça, ela falou assim: "É, foi a minha mãe". Falei: "Ela te esqueceu na escola?" Ela disse: "Sim, me esqueceu na escola". E aí eu perguntei pra ela, né, falei assim: "Tá, mas a o pensamento que me veio foi: 'Me esqueceram de novo', foi mais de uma vez?" E ela disse: "Foram algumas". Então, a partir desse momento, a gente começou a trabalhar realmente, né, tudo aquilo que tinha acontecido. Então, a gente foi trabalhar as questões do abandono, as questões de não ser vista, as questões de não ser considerada, a questão de ser aquela pequena garotinha colocada naquele canto e ali deixada e esquecida. E então,
teoricamente, né, o que que ela atrai para a vida dela? Ela atrai esses homens que não a vê, não a considera, não a, né, a abandona, se dedica a outras coisas ao invés de dar a atenção que ela deseja, né, que permite que ela tenha um relacionamento que seja mais adequado, porque ela ainda é aquela garotinha sentada naquele meio-fio, aguardando a mãe vir buscá-la da escola. E então, através dessa conexão que a gente faz com o Theta Healing, a gente consegue trazer esses sentimentos, né, de que sim, ela tem o direito, ela já sabe como viver e como se sentir vista, querida, amada, desejada, respeitada, né, alcançada, por assim dizer, pela mãe, pelo pai, por um relacionamento decente, por assim dizer, com um masculino equilibrado, com uma pessoa que esteja ali realmente pronta, né, assim como ela começa a estar, para receber um relacionamento bacana, para ter um companheiro com um masculino que olhe, que considere, que veja, que a acolha, que a busque, né, que cumpra com aquilo que se faz prometido ou com aquilo que é dito, que se cumpram acordos. Então, a partir deste momento que a gente faz essa leitura e a gente tem essas informações e essas imagens, as coisas acabam ficando muito melhores. E dentro desse espaço do Theta Healing, que ele é um espaço extremamente seguro, a emoção que a gente sente, ela meio que é desacoplada daquela pessoa. Logicamente, por vezes, a pessoa ela pode chorar, que também não deixa de ser uma forma de você fazer uma limpeza interna. Ela pode se emocionar com aquilo que está acontecendo, mas tudo isso é feito na presença do Criador. Então, mesmo que essas imagens contenham sentimentos, né, visões ali de abandono, de solidão, da infância, de uma repetição de padrão, isso fica muito mais fácil da gente trabalhar. Isso fica muito mais fácil de ser resolvido. E depois, quando nós fizemos, né, quando a gente começou a trabalhar a segunda questão que foi trazida, que ela chegou e comentou assim comigo: "Olha, eu tô com uma dificuldade, porque as coisas parecem que não são para mim. Recebi uma promoção no trabalho, eu tô galgando os degraus que eu quero chegar, né, lá na empresa onde eu trabalho, e eu tenho uma determinada função que eu quero chegar. Eu sei que eu posso, eu sei que eu já fiz isso, eu sei que eu tenho todas as capacidades, mas parece que alguma coisa não me deixa chegar até lá". Então, primeira parte dessa segunda terapia, dessa segunda sessão, ela traz essa questão do não merecimento. E aí a gente fez uma pergunta que foi até interessante, assim, que, né, eu falei pra ela assim: "Você costumava ouvir de pai e mãe que você não é todo mundo?" E ela deu risada, e ela disse que sim, que ela costumava ouvir muito isso. E então isso, né, esta frase que nossos pais, tutores, avós, tios, né, a sociedade de uma maneira geral costuma nos dizer que você não é todo mundo, por vezes ela é benéfica. Todo mundo usa drogas, mas você não é todo mundo. Todo mundo quer passar os outros para trás, mas você não é todo mundo. Todo mundo prospera na vida, mas você não é todo mundo. Todo mundo encontra o amor da sua vida, mas você não é todo mundo. Então, ela é uma crença que a gente costuma chamar que ela é uma crença de mão dupla, né, ela é uma crença dúbia, ela é uma crença conflitante. Da mesma maneira que a gente de vez em quando, né, vai atender pessoas e a gente pede para a pessoa fazer um teste muscular, e a gente pede para a pessoa afirmar: "Eu quero ser rico". E a pessoa no seu teste muscular vem para frente e diz, né, o inconsciente diz que sim, ela quer ser rica. E aí a gente vem e faz uma segunda afirmação: "Eu quero ser pobre". E a pessoa também vem para frente. Então ela tem as 2 crenças de que ela quer ser rica e que ela quer ser pobre. Uma conflita com a outra, e você acaba travando.
E por que que isso de vez em quando, né, está dentro da gente? Porque nós aqui no Brasil temos essa crença de que toda pessoa rica é desonesta, de que o dinheiro é o mal do mundo, é a raiz, né, de todo o mal do mundo, que o dinheiro corrompe, que se a pessoa tá ganhando dinheiro tá fazendo coisa errada, que ser pobre é bacana, que ser pobre, ser humilde, ser simples, levar uma vida, né, sem muitos luxos, você tá sendo bonzinho, tá sendo visto bem por Deus. Então a gente tem muitas questões relacionadas a esta coisa de sermos pobre e de que pessoas ricas são pessoas ruins, por assim dizer. Mas voltando ao assunto dessa moça, então ela ouvia muito disso, de que você não é todo mundo. Então a gente precisa mudar também esta crença. E aí vem uma parte muito interessante dessa segunda sessão, que ela me vira e diz assim: "E André, tem umas coisas que acontecem comigo várias vezes que sempre que eu me sinto pressionada, que eu me sinto ansiosa, que parece que assim, parece que as coisas não estão indo, eu costumo puxar e arrancar meus cabelos". E então ela me mostra através da câmera que bem perto da nuca dela, o cabelo dela é comprido, e bem perto da nuca dela tem vários pedaços de cabelo faltando. É como se tivesse ali, é como se ela tivesse cortado ali uma parte dos cabelos, mas não foi cortado, foi tirado, foi arrancado. E hoje, quando nós falamos sobre as energias masculinas e femininas, as mulheres hoje, elas estão em alguns cargos, elas estão ocupando posições que antigamente eram posições que apenas homens conquistavam ou que homens tinham o direito, vamos colocar assim, de estar. Diretores de empresa, gerentes de empresa, supervisores, e hoje nós temos muitas mulheres desempenhando essas funções. E para nós homens, quando as coisas começam a esquentar, quando as coisas começam a nos estressar, quando as coisas começam a ficar mais difíceis, nós perdemos nossos cabelos. Está acontecendo o mesmo com as mulheres. Então, assim, quando a mulher se sente pressionada, quando a mulher está se sentindo sobrecarregada por um cargo na empresa ou por muitas responsabilidades, elas vão perder o cabelo assim como a gente também perde. Então, não é a diferença entre a energia, quer seja masculina ou feminina. Fisiologicamente, nós estamos respondendo da mesma maneira. As coisas começam a complicar, começam a nos pressionar, nós perdemos os cabelos. No caso dela, além de perder o cabelo, ela está se ajudando, entre aspas, e puxando, tirando os cabelos. E então, a gente entra mais uma vez nesse estado profunda, meditativo bem profundo, né? Vem aquela emoção muito clara no corpo, essa emoção reorganiza em uma imagem simbólica, e a imagem revela uma cena que vai trazer o conteúdo desse padrão emocional que essa pessoa está sentindo, né. Então em um termo bem simples, bem assim, é como se fosse uma sequência de eventos naquela sessão. Tem a emoção, tem a imagem, tem a narrativa e a compreensão terapêutica daquilo que precisa ser visto. Então, neste quesito, né, neste interim que nós estávamos trabalhando, a gente foi ver a questão da crença do "eu não sou todo mundo", de como todo mundo pode conseguir algumas coisas, eu também posso conseguir. Eu posso ter sucesso na vida, eu posso alcançar os meus objetivos com leveza, com objetividade, sem ter que passar meus coleguinhas para trás. Eu não preciso fazer parte deste mundo psicopata, mas eu posso conquistar as coisas que eu desejo, sendo quem eu sou. Então a gente traz a segurança interna que aquela pessoa precisa, para que ela possa continuar naquele trabalho, para que ela possa continuar desempenhando a sua função com todo o ímpeto e com toda a coragem, com todo aquele ânimo dentro dela, para que ela mantenha, logicamente, a sua colocação e, por que não, seja promovida para aquele cargo que ela tanto deseja. E quando a gente começa a falar sobre os cabelos, sobre essa esse puxar dos cabelos, ali dentro daquele campo dela, me veio uma pergunta para fazer para ela.
E quando eu fiz a pergunta sobre: "Você já teve piolhos?", ela deu uma risada, assim, ela falou: já tive sim". E nossa, e ela começou a contar que quando ela teve os piolhos, quando era jovem, quando era criança, o pai e a mãe vinham com aquele pente super fininho e passava no cabelo dela. E aquele pente puxava os cabelos, e aquele pente arrancava cabelos dela. De um jeito dela, ela entendia que aquele desespero que ela sentia na cabeça, no cabelo, por conta daqueles piolhos, era amenizado através do puxar dos cabelos que os pais ali promoviam com ela. E nesse alívio, ela ainda sentia o carinho, ela sentia amor, ela sentia proteção, ela se sentia vista, cuidada, acolhida pelo pai e pela mãe. Então, quando ela traz isso para a sua vida adulta e ela se sente pressionada, com aquela coceira na cabeça de que eu faço agora? Vem aquela lembrança do puxar os cabelos. Porque quando meu pai e minha mãe estavam ali puxando meus cabelos, eles estavam me amando. Eles estavam me tranquilizando. Eles estavam olhando para mim. E então, ela, para ter mais uma vez aquele sentimento de proteção, de carinho, ela puxa os seus cabelos, porque aquilo remete àquela cena. E então ela também traz para ela um link com a primeira sessão que nós fizemos, onde ela fala assim: "Por isso que eu sempre vou atrás de homens que me fazem sofrer, porque quando eu sofro eu sinto que eu sou amada". Então a gente vai linkando uma coisa com a outra e a gente vai tirando todas essas tralhas emocionais, todas essas visões distorcidas sobre merecimento, sobre o que é o amor, sobre quem nós somos dentro de um relacionamento, sobre aquilo que nós podemos entregar para o mundo como uma contribuição ou com aquilo que a gente tem de melhor. Então, é desta maneira que o Theta Healing trabalha na na remodelação, por assim dizer, de um comportamento. Então, sempre que a gente entra dentro deste campo, nós temos esta informação que vem e a gente conversa com a pessoa. E você pode até perguntar se eu costumo ver o passado das pessoas, né. Não é que vejo o passado em si, vidas passadas ou, se você quiser colocar dessa maneira, pode até ser, né, mas o que acontece é que quando eu entro nesse estado meditativo bem profundo, eu começo a perceber as emoções que vão se organizando em imagens que são simbólicas, né. E essas imagens frequentemente elas representam experiências importantes da vida daquela pessoa e ajudam a acessar essa raiz emocional de certos padrões que a pessoa mantém na vida dela. Então esta é a forma como o Theta Healing pode auxiliar pessoas, né, quando a gente trabalha com este campo, com esta maneira de você acessar o que existe dentro ali do emocional, do espiritual, do campo mental daquela pessoa, é assim que o Theta Healing traz estes ressignificados, que ele pode colocar você mais uma vez de volta nos trilhos, e sempre lembrando que no Theta Healing nós nunca tiramos nada de ninguém. A gente sempre muda isso do negativo para o positivo e aquilo que é positivo ele é reforçado. Então nesse caso, dessa mulher, quando a gente fala sobre o cuidado, o carinho e o amor que os pais ofereciam para ela naquele momento que ela estava ali desesperada por conta daqueles piolhos, a gente mantém o carinho, a gente mantém aquele sentimento de amor, a gente mantém aquele sentimento de acolhimento, de que os pais estão olhando e enviando, nutrindo-a com amor. Mas a gente desacopla aquela ideia da dor fazer parte disso. A dor não é parte do amor, ela é
ali naquele momento, foi o que ela pôde entender com aquela consciência que ela tinha daquela garotinha naquele momento. E não necessariamente aquilo era verdade, que o puxar dos cabelos dela era um sinal de amor. Não, o amor era o cuidado. O puxão dos cabelos era apenas uma consequência daquilo que tinha que ser feito. Então a gente tira este peso da dor e mantém apenas o amor que ela recebia do pai e da mãe naquele momento específico da vida dela. E quando a gente muda ela lá naquela infância, isso tudo vem sendo trazido até a vida adulta dela hoje. Então hoje, ela sabe que ela pode encontrar um masculino equilibrado, um homem que seja equilibrado, que a veja, que a considere, que a ame, sem que necessariamente faça sofrer. Nós também não somos e nem podemos ser inocentes de achar que nós vamos encontrar um relacionamento na vida da gente que não vai ter desafios, que não vai ter discussões, que não vai ter discordâncias. E isso é viver em um mundo fantasioso que não existe. Então a gente tem sim a noção de que o relacionamento ele vai ter alguns desafios. Mas a partir do momento que eu entendo que eu não preciso sofrer, sentir dor para entender que eu estou sendo visto, amado, considerado naquela relação, eu posso tirar toda essa dor e responder com o amor. E então o diálogo fica mais leve, as discussões ficam menos frequentes, as discordâncias são respeitadas e acolhidas muitas vezes, e nós podemos viver uma vida mais plena, uma vida mais calma, uma vida mais tranquila, porque a gente deixa de usar aquela energia de dor que às vezes nos faz gritar por aquilo que nós queremos, e nós utilizamos essa mesma força, este mesmo impulso para conseguir conversar de maneira mais calma e mais tranquila e chegar a um ponto comum daquilo que nós desejamos dentro de um relacionamento, quer seja ele familiar, afetivo, profissional, estudantil, né, ou entre nossas amizades, nossos círculos de amigos. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o Theta Healing, sobre registros akáshicos e sobre como são conduzidas estas terapias, acesse o meu Instagram eu.andrecastro, ou pode entrar também diretamente em contato comigo através do meu WhatsApp, que é o 11 97600 6792. Lá no Instagram existe um linkzinho no meu perfil chamado Beacons, que ali tem todos os canais onde você pode me encontrar. E eu tô ali a um clique da mudança da tua vida para uma vida muito mais elevada, muito mais divertida e com muito mais amor. Até a próxima semana, que eu espero ver você mais uma vez aqui no Caminhos da Consciência. Até mais. Obrigado pela sua companhia e carinho. Eu sou André Castro e te espero na semana que vem aqui no programa Caminhos da Consciência. Um grande abraço para ti, que o Criador te abençoe, esteja bem e em paz.